Olá, começamos o Produtor Quer Saber, que hoje nós vamos discutir sobre reforma trabalhista. Nós convidamos o professor Hélio Zilberstein, que é professor de Economia da USP, coordenador do projeto Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Vamos começar assim uma visão geral de como é hoje, né? O que nós temos hoje funcionando em relação às leis trabalhistas, né? E na sua visão, o que precisaria ser mudado? Bom, hoje nós temos um sistema que é fortemente dominado pela legislação. O Brasil, desde os anos 30, montou uma legislação trabalhista extremamente detalhada e extremamente generosa. A quantidade de direitos que foram concedidos aos trabalhadores é muito grande. Provavelmente não tem paralelo no mundo, né? E o Estado brasileiro elaborou essa legislação, consolidou, ela levou o nome de CLT nos anos 40, e com essa legislação, o governo preparou o país para a industrialização. Então aí vai uma primeira observação. A legislação trabalhista foi feita para a cidade e não para o campo. E essa legislação visava evitar os conflitos trabalhistas. Tudo que o Getúlio Vargas, na época, queria era industrializar o país sem conflito. Então, a principal característica dessa legislação é que quando ela não deixa espaço para que o trabalhador e a empresa resolvam as suas diferenças. Todos nós sabemos que o trabalhador e o empregador, assim como eles têm interesses convergentes, eles também têm interesses divergentes. O que é convergente? Tanto para a empresa como para o trabalhador, tanto para o empregador como para o empregado, é importante que haja o emprego. O trabalhador precisa do trabalho e o trabalhador precisa da renda que o trabalho vai lhe dar. Mas há também divergências. Todo trabalhador gostaria de ganhar mais e trabalhar menos. E todo patrão gostaria que o trabalhador trabalhasse mais e ganhasse menos. Essa é a divergência básica na relação de trabalho. Então, quando a gente olha lá fora, os países lá fora entendem isso e eles constroem espaços, mecanismos para que essas diferenças sejam ditas, sejam explicitadas e resolvidas. No Brasil, a nossa concepção mais autoritária ignorou essas divergências, ignorou o conflito. E toda a CLT é desenhada de uma maneira que não ocorra nenhum conflito, ninguém pode reclamar. E quem reclama o que acontece? Rua, vai procurar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Então essa é a diferença fundamental entre o sistema brasileiro e o sistema do resto do mundo. No resto do mundo, existe um espaço para essa discussão. Ninguém vai trazer uma metralhadora para matar o outro. É um conflito nas relações de trabalho. Em todas as relações humanas existe... De interesse. É um conflito de interesse. Existe conflito entre o marido e a esposa, existe conflito entre os pais, as mães e as crianças, existe conflito no trânsito, né? Quando você quer ultrapassar alguém, você tenta ultrapassar. E o que a gente faz quando tem algum conflito? A gente negocia para harmonizar os interesses e tentar uma solução. No Brasil, essa negociação, na questão trabalhista, não existe. Instalado o conflito, ele interrompe a relação de trabalho e vamos para a Justiça do Trabalho. Os outros países têm até Justiça do Trabalho. Vários países têm Justiça do Trabalho, mas nenhum tem a quantidade de reclamações que o Brasil tem. Exatamente porque lá eles só vão para a Justiça quando o problema é muito difícil de resolver
de encontrar uma solução harmoniosa. É a exceção. Aqui para nós é a regra. E essa regra chegou no ano de 2016 a 2.800.000 reclamações na primeira instância da Justiça do Trabalho. É uma enormidade. Isso não existe no mundo inteiro. Em nenhum lugar existe essa quantidade de reclamações. Então, esse é um sistema que ele acaba sendo muito ineficiente, porque ele é incapaz de resolver os seus problemas. Ele não resolve, ele cria. E esses conflitos se repetem dia após dia. Quer dizer, o sistema não cuida de prevenir. Quer dizer, localizar os principais tipos de conflito, o que uma empresa faz quando existem os principais tipos de conflito? De problema. Ela vai lá e tenta resolver. A Justiça do Trabalho, não, ela deixa repetir, e só vai aumentando. Isso custa muito caro. No ano de 2016, a Justiça do Trabalho custou 16 bilhões para o país. E ela resolveu reclamações e causas, deu sentenças, conciliou no valor de 16 bilhões. Então, cada real que ela resolve é um real que custa. É uma coisa absolutamente ineficiente. Então, esse é um problema. A incapacidade que nós temos de resolver os pequenos conflitos. E como eles são muitos, eles acabam desaguando nesse mar de conflitos. Evidentemente, esse sistema acaba criando interesses, corporações. Né? Setorizados. Exatamente. Os advogados trabalhistas. Para eles é ótimo que haja reclamações, porque eles têm vivem disso. É o mercado de trabalho. E o advogado trabalhista, em geral, ele cobra 30% do valor do valor da sentença ou da conciliação. A própria Justiça do Trabalho acaba sendo uma corporação interessada em que continue dessa maneira. Quer dizer, não há interesse em devolver esse conflito para ser resolvido lá onde ele nasce. Né? Então, o Estado criou esses aparelhos enormes, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas. E para os sindicatos é muito cômodo isso. Não é? O sindicato assina lá a rescisão e diz para o trabalhador, vai buscar mais com o juiz. E lava as mãos. O papel do sindicato seria não deixar que isso fosse para a justiça, tentar resolver. Então, todos se acomodaram e a gente tem hoje essa situação esdrúxula, ineficiente, custosa para o país. Então, esse é um problema, a incapacidade que o nosso sistema tem de resolver os conflitos trabalhistas, os pequenos conflitos. Isso é a base do... Essa é uma característica. A outra, que é também importante, como a CLT é muito detalhada, ela cuida de praticamente tudo que pode acontecer num local de trabalho. Férias, jornada, remuneração, condições de trabalho, está tudo lá, tudo detalhado. Ela foi feita nos anos 30 e nos anos 40, o mundo mudou. Então, muitas coisas que ela dispõe podem não ser apropriadas hoje. Então, muitas empresas e muitos trabalhadores tentam aplicar o direito que existe de uma forma um pouco diferente. Vou dar um exemplo. Férias. As férias são de 30 dias. Podem ser parceladas. Se o trabalhador tiver até 49 anos. Se ele tiver 50 anos, não pode parcelar as férias. Por que isso? A lei é paternalista, ela foi feita lá atrás, e alguém que chegasse aos 50 anos já era idoso. Né? Hoje, com o aumento da expectativa de vida, 50 anos pode ser tudo, menos uma idade avançada. Então, se a pessoa tem 50 anos, não pode parcelar. E as férias são entendidas na formulação da CLT como um mecanismo de preservação da saúde. O trabalhador precisa descansar 30 dias. Uma questão de saúde no trabalho. E saúde não se negocia. Essa é a ideia.
Agora, muitos trabalhadores gostariam de parcelar as férias, tirar 15 dias, 10 dias, 20 dias, não importa a idade. Informalmente acontece. Mas se ele faz isso e amanhã ele vai embora, ele vai na justiça e a empresa sofre uma punição, porque ela informalmente dividiu erroneamente as férias. E esse é um exemplo. Existem milhões e milhões de exemplos. Por exemplo, todo o problema de ponto, né, o controle do ponto, você não pode... muitas vezes, uma empresa muito grande, uma grande siderúrgica, uma grande montadora, às vezes você entra na empresa, bate o ponto e você tem que caminhar 10, 15 minutos até chegar no seu posto de trabalho. Isso é considerado como tempo de trabalho. Eu nem comecei a trabalhar, já estou considerando... Por quê? Porque está na CLT. O tempo in itinere, quer dizer, o tempo no ônibus que a empresa fornece. Então, a empresa quer facilitar a vida do trabalhador para que ele chegue mais rápido, então ela contrata uma frota e oferece o transporte. O tempo no ônibus é considerado como tempo de trabalho. Se ele vier de coletivo, de ônibus coletivo comum, não é tempo de trabalho, mas se a empresa dá, é tempo de trabalho. Então essas coisas atrapalham demais. Quer dizer, um benefício que acaba sendo uma punição para a empresa que deu o benefício. Ela dá o benefício e tem que pagar o tempo de transporte. Absurdo, né? É esse paternalismo, essa coisa. Porque na cabeça deles, toda empresa é exploradora e todo trabalhador é um ingênuo à mercê dessa empresa. Criou esse conceito. E aí, se a empresa resolve chamar o sindicato e fazer algum acordo para modificar isso, ela corre o risco de ser punida na Justiça do Trabalho, porque formalmente pela CLT isso não pode ser feito. Essa reforma trabalhista que o governo está propondo é uma tentativa muito interessante de começar a resolver esses dois problemas. Quebrar os paradigmas. O primeiro é a questão do conflito, né? Professor Hélio, justamente sobre esses conflitos e justamente a questão do que se quer mudar, nós vamos deixar para o segundo bloco. Não saia daí, nós já voltamos com o Produtor Quer Saber.